Querida igreja, mais uma vez os saúdo com a graça e a paz do Senhor e convido vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas. Hoje estaremos, com a graça do Senhor, encerrando o capítulo 10, meditando dos versículos 38 ao 42. Lucas, capítulo 10, versículos 38 ao 42, a última sessão deste capítulo do terceiro evangelho que tem sido a fonte da nossa alimentação espiritual no último ano e meio. Lucas 10, 38 ao 42, a palavra de Deus assim nos diz: Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. O versículo 41 nos diz: Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Vamos orar mais uma vez, querida igreja. Suplicamos a Ti, ó Deus, mais uma vez em Tua santa presença, a Tua bênção sobre as nossas mentes e sobre os nossos corações, de modo que as palavras da minha boca e o meditar dos nossos corações sejam agradáveis perante a Tua face, ó nossa rocha e nossa redenção. Que o Senhor me conceda, ó Deus, graça, vigor na minha saúde, de modo que eu possa ser apenas um vaso de barro, instrumento em Tuas mãos, para que a Tua voz ressoe neste lugar e a Tua igreja, a igreja que pertence ao Senhor, possa ouvir a Tua voz cristalinamente. Da mesma forma, suplico ao Senhor pelos corações dos ouvintes da Tua palavra, suplicando ao Senhor que tenha misericórdia, se apiede, e assim como o Senhor fez com Lídia lá em Filipos, o Senhor abra os corações para crerem, para entenderem a mensagem da Tua palavra e dessa forma recebam na boa terra dos seus corações a semente do Teu Evangelho. Assim suplico a Ti, ó Deus. Na verdade, nós Te suplicamos, agradecidos e esperançosos. Em nome de Jesus, assim Te oramos. Amém. Amém. Irmãos, podem sentar, por favor. Querida igreja, aprove a Deus, em sua infinita sabedoria, criar todas as coisas compostas de partes. As partes ou as frações representam as divisões que, quando unidas, quando somadas, fazem parte de um todo. Por exemplo, o nosso corpo, ele foi criado por Deus e ele é constituído de várias partes, que somadas são o que nós somos fisicamente. Um outro exemplo muito conhecido da igreja é que uma das características do povo de Deus é que ele é uno, ele é unido, ele é um só. Porém, essa mesma igreja, ela é formada de vários membros. Romanos 12:5 diz: Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Assim, queridos, Deus sabiamente dividiu a nossa vida tanto na esfera física como também na esfera espiritual em partes ou seções, de modo que nós devemos administrar essas partes ou seções da nossa vida física e espiritual de acordo com a sua sabedoria,
com a sabedoria daquele que nos criou, com a sabedoria da sua palavra. O Senhor Jesus está aqui ensinando os seus discípulos em como se relacionar com as duas principais áreas do relacionamento humano. Primeiro, ele ensina como os discípulos deveriam se relacionar com os próximos. Esse é o resumo do segundo mandamento. Agora, em segundo lugar, ele vai ensinar aos seus discípulos como devem se relacionar com Deus, que é o resumo da primeira parte da tábua, do primeiro grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. E o Espírito Santo, irmãos, usa o evangelista Lucas para isso de modo muito especial. Porque Lucas, na maneira em que o Espírito Santo o conduz para produzir este evangelho, dispõe esses dois eventos que vão complementar um ao outro o ensino que Jesus está dando. Que nós devemos amar uns aos outros, mas que nós devemos, acima de tudo, amar a Deus. Jesus, de um lado, ensina que para nós herdarmos a vida eterna, nós temos que amar uns aos outros a despeito de, apesar de nós sermos quem somos. Agora, o Senhor ensinará aos discípulos e a nós como igreja que esta mesma vida eterna, ela não pode ser herdada, ela não pode ser conquistada pelo mero exercício superativista de boas obras. Ou seja, quanto mais irmãos eu amar, maior é o meu terreno no céu. Ele vai ensinar que não é assim. E para isso, Jesus, na sua sabedoria, pela terceira vez eu digo isso, para nos lembrar, ele vai usar dois exemplos que estão completamente fora dos padrões tradicionais de aceitação social daquela época. Para ensinar sobre o segundo mandamento, ele vai usar a figura de um samaritano, um inimigo político-religioso dos judeus. E para ensinar sobre o primeiro mandamento, sobre amar a Deus, ele vai usar duas mulheres. Olhe para a sua Bíblia, por favor, versículo 38. O versículo 38 nos diz: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Quando nós olhamos para essa passagem, para esse versículo, e corremos lá para João, capítulo de número 11, versículos 1 e seguintes, nós vamos descobrir que esta vila, no qual moravam essas figuras daqui da seção última do capítulo 10 de Lucas, era Betânia, que ficava a mais ou menos 4 quilômetros de Jerusalém, segundo o versículo 18 de João 11, e que ficava ao pé do lado oriental do Monte das Oliveiras. Então, essa vila é Betânia. E o versículo 38 diz que lá tinha uma certa mulher que o hospedou em sua casa, e o nome dessa mulher era Marta. Marta aqui é apresentada como anfitriã. Isso significa que, muito provavelmente, ela era a irmã mais velha de 3. Nós temos que voltar de novo para João 11. Quem eram os outros dois irmãos de Marta? Maria, que é apresentada aqui nessa passagem, e o outro é Lázaro, o amigo de Jesus, que quando morre, faz com que corram lágrimas nos olhos do Salvador por causa da tristeza pelo pecado da humanidade. E aqui é apresentado para nós já um grande contraste no versículo 38. Porque se por um lado os samaritanos e até os nazarenos, como nós vimos no início do ministério terreno de Jesus, o haviam rejeitado, Marta e Maria estão o acolhendo. E eu quero chamar a sua atenção já para um detalhe importante aqui do versículo 38, sobretudo você que está nos visitando. Porque toda vez que você entra numa igreja evangélica séria, você escuta a pregação do Evangelho. E é muito provável que ao longo da exposição, ou talvez no final dela, você receba um convite para se voltar para Jesus, caso você esteja afastado ou afastada, ou então se entregar a Jesus se você nunca professou publicamente que você é um pecador, uma pecadora e que apenas em Cristo você vai ser salvo. Então é possível que você já tenha passado por essa experiência em algum momento da sua vida, se não vai passar por isso hoje. Mas o fato, irmãos, e vocês visitantes, é que algumas pessoas entendem mal essas oportunidades que são dadas por Jesus para recebê-lo como seu Salvador. As pessoas, de modo geral, acham que essas oportunidades que Jesus dá
nada mais são do que uma oferta barata do Evangelho. Talvez, se eu voltar aqui nessa igreja domingo que vem, o pastor vai de novo dizer que eu preciso me arrepender e que eu preciso me entregar a Jesus, que eu preciso reconhecer os meus pecados e preciso reconhecê-lo apenas como meu único e suficiente Salvador. Se você, em algum momento da sua vida, pensou que essas oportunidades que Jesus dá de você recebê-lo, como Marta e Maria aqui receberam, são uma oferta barata do Evangelho, deixe-me dizer que você está completamente errado, completamente errada. Essas oportunidades não são oportunidades baratas, são oportunidades únicas. Se você está aqui hoje, está afastado ou afastada dos caminhos de Deus, ou se você nunca sequer professou a sua fé em Cristo como seu Salvador, você hoje está recebendo uma oportunidade única. Felizes, na verdade, são aqueles que entendem isso e que aproveitam a oportunidade de o receber, assim como aconteceu com a mulher samaritana em João capítulo 4. Os samaritanos rejeitaram. A samaritana, após todo o diálogo e toda a desconstrução da sua falsa ideia de Deus, ela reconheceu que era pecadora e ela, inclusive, foi buscar outros. Vocês precisam de Jesus, nós precisamos de Jesus. Esse era o Cristo que havia de vir. Mas, pulando o versículo 39, o início do versículo 40 nos diz que esta Marta, que recebeu Jesus, agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. E eu quero chamar a sua atenção, querida igreja, que embora não seja aqui o foco da narrativa, Marta estava recepcionando um número considerável de hóspedes. Porque o versículo 38 fala que quando eles seguiam viagem, Jesus estava viajando com os seus discípulos. Logo, a situação de Marta, não é, irmãs? Não era fácil. Ela estava recebendo em sua casa, somando com o número de pessoas da casa, de 15 a 16 pessoas, se Lázaro estivesse em casa, nós não sabemos, para alimentar. Era muito trabalho. Pela maioria dos leitores superficiais da Bíblia. Na verdade, Marta é até objeto de brincadeira. Onde você vê um crente ou uma crente muito alvoroçado na igreja, tem de se dizer: Marta, Marta, tenha calma, Marta. Vai com calma. Mas não. É muito fácil olhar para Marta aqui como a pessoa errada da história. E no final da exposição você vai ver que Marta é crente, que Deus tinha um plano na vida dela e que ela cresceu com toda essa experiência que o próprio Deus a deu, proporcionou a ela quando ela o recebeu. Mas olhando para essa passagem e tentando entender o que está acontecendo, por que Marta está ocupada em muitos serviços, conforme o texto diz, de um lado para o outro, é fácil. O que Marta está fazendo é cumprir os seus deveres sociais. Ela era a dona da casa, ela estava recepcionando essas pessoas e ela tinha deveres para com os seus hóspedes. Marta, na verdade, está fazendo aquilo que ela aprendeu com as mulheres mais velhas. Ela não está inventando nada. Marta aqui está sendo responsável com seus afazeres. Marta está sendo diligente com as suas tarefas e dessa forma, ou seja, sendo diligente, responsável, trabalhadeira, ela está servindo a Jesus com os dons que Deus lhe deu. Nós vamos ver logo adiante que Jesus vai instruí-la, dizendo que existe sim, além daquelas partes, daqueles afazeres, tem sim uma coisa melhor, que deve ser priorizada sobre as outras coisas. Mas isso não quer dizer que as outras áreas da vida devem ser descuidadas. Não quer dizer que Marta deveria deixar os seus hóspedes sem comida na hora da refeição. Jesus não está dizendo que coisas como trabalho, como os afazeres domésticos, e aqui eu me refiro a homens e mulheres, com os cuidados com os estudos, viu, jovens? Jesus não está dizendo que o cuidado que nós devemos ter, inclusive para descansar também, que essas coisas devem ser negligenciadas. Não, não é isso que ele está dizendo. O que o Evangelho está nos ensinando logo de início é que nós devemos ser diligentes e responsáveis com as coisas que são colocadas para nós fazermos. O Evangelho está nos ensinando que preguiça e ociosidade é pecado
é justamente o oposto do que geralmente se atribui a essa passagem. Só querem pegar Marta, já sabem o final da história e querem fazer dela a ovelha negra da passagem. Não. As pessoas têm responsabilidades. Isso implica que eu e você temos responsabilidades e nós devemos cumprir as nossas responsabilidades segundo a sabedoria de Deus, ou seja, segundo a sua palavra. Para quê, pastor? Para o bom andamento da vida. Se nós cumprirmos as nossas responsabilidades, fizermos amorosa e diligentemente aquilo que chega às nossas mãos, a nossa vida será melhor. E a vida das pessoas que nos cercam também. Nós vamos voltar a falar sobre isso no final dessa mensagem. Mas então, o versículo 39, a segunda parte, nos diz que Marta tinha uma irmã. E essa irmã chamava-se Maria, que estava assentada aos pés do Senhor, ouvindo o seu ensino. Deixa eu dizer a vocês, primeiro, quem é essa Maria. Essa Maria é aquela que é mencionada no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 3. É aquela que depois, que é muitas vezes confundida com aquela mulher que chora e que lava os pés de Jesus com as suas lágrimas por causa da gratidão que tinha por ter recebido o perdão pelos seus pecados. Aquela pecadora era uma. Aqui, Maria, em João 12, é outra mulher. O seu irmão havia sido ressuscitado por Cristo, o seu coração estava profundamente alegre por ter o seu irmão de volta, mas muito mais do que isso, Maria quer adorar a Cristo, quer reconhecer a sua divindade, o seu senhorio de modo público, e então ela quebra o vaso de alabastro e unge os seus pés, não com as suas lágrimas, mas com perfume, e então ela unge e enxuga os pés do Salvador com os seus próprios cabelos. Essa é a Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Mas o texto diz, na segunda parte do versículo 39, que ela está assentada aos pés do Senhor, o ouvindo. Só que tem um detalhe. Nos dias em que este fato acontece, era comum que numa reunião social como esta, as pessoas sentassem-se ou em cadeiras ou em divãs, que é aquela posição que você fica reclinado, mais baixo, e você fica reclinado com os pés voltados para trás. Falamos sobre isso na exposição da mulher que lavou os pés do Senhor com as suas lágrimas. Foi assim que ela conseguiu ter acesso aos pés de Jesus. Mas havia então, situações sociais era assim. Mas havia ainda um outro contexto. Quando a esfera era do ensino, os discípulos que queriam aprender dos seus mestres sentavam-se aos pés dos rabinos para aprender. E as mulheres nessa época, elas até podiam ouvir o ensino público, por exemplo, na sinagoga. As mulheres nessa época até poderiam ouvir diretamente um rabi, poderiam ter acesso ao ensino de um mestre, mas em hipótese alguma, as mulheres nessa época eram consideradas pelos rabinos como discípulas. Não eram. Consequentemente, nessa época, as mulheres não podiam se assentar aos pés dos sábios para aprenderem. E Maria está fazendo isso. A atitude de Maria, por causa desse detalhe, coloca por terra a ideia de que Maria é uma preguiçosa, que deixou a sua irmã envolvida com os seus trabalhos domésticos e usou como desculpa o ensino de Jesus. Não. Socialmente falando, ela não podia fazer isso. Essa foi uma atitude socialmente escandalosa, mesmo para os discípulos de Jesus. É preciso coragem para que Maria tomasse essa decisão e sentar junto com os homens aos pés de Jesus para aprender. Aqui o Evangelho está dando mais uma grande lição para mim e para você, mesmo você que nos visita. Às vezes as pessoas querem dar uma série de desculpas quando o assunto é se achegar a Jesus para aprender. As pessoas querem dizer, estou ouvindo, as pessoas querem dizer que gostariam muito de aprender de Jesus. Pastor, olhe, pense numa admiração que eu tenho por Jesus, pelos ensinos do Evangelho. O senhor não tem noção, pastor, como eu gostaria de ter mais tempo
Se não fosse essa situação na minha vida, o senhor pode ficar certo, pastor, e olhe, eu estou me organizando para poder vencer as dificuldades que envolvem a minha vida, para que eu possa me achegar a Jesus para aprender. Pastor, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Eu não medito na Escritura, eu não coloco áudios, versículos para ouvir, porque eu me distraio muito fácil, me dá sono, eu me interto com outra coisa, eu não tenho tempo. Essa é a desculpa mais comum. Mas o fato, irmãos, queridos visitantes, é que aqueles que realmente querem mais de Jesus, lutam por isso. Aqueles que querem mais de Jesus, eles estão dispostos ou dispostas, como está aqui, a se expor até o ridículo, até um inconveniente social, de modo que aqueles que querem conhecer mais de Cristo estão dispostos de todo o seu coração ao que for necessário para vir à igreja, ao que for necessário para abrir a sua Bíblia, ao que for necessário para fazer perguntas sobre eventuais passagens que não entendem. Portanto, não há desculpa. Maria está aqui, registrado pelo Espírito Santo, nos dando uma instrução de que não há desculpa para nós, não deve haver desculpa para nós, não deve haver barreira social, teológica, qualquer que seja, para nós dizermos que nós não podemos nos achegar a Jesus. Se nós de fato estivermos dispostos, nós não precisamos de motivação nenhuma. Nós não precisamos que os nossos pais, mães, sejam teólogos de carteirinha, que os nossos filhos nos motivem. Não. O nosso coração estará disposto a isso. Estará disposto a quê, pastor? A nos sentar e dizer a Jesus: eu preciso aprender mais do Senhor. Eu quero aprender mais do Senhor. Eu estou disposto e disposta a aprender mais do Senhor, apesar da dificuldade que eu tenho de aprender, da lentidão que eu tenho de aprender. Então, no versículo 40, a segunda parte, nós vemos Marta se aproximando de Jesus e dizendo: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Não há dúvida, não pense agora bem de Marta. Marta está se queixando para Jesus. Marta está fazendo uma pergunta que, na verdade, é uma pergunta com intenção de registrar uma reclamação. A construção da sentença do versículo 40 deixa claro a ideia de que Maria, ela começou a ajudar Marta, ela começou com os afazeres, mas ela então deixa essas ocupações, deixa a sua irmã para se sentar aos pés de Jesus para aprender. Imagine, as duas começam, Maria deixa Marta sozinha, não sei, de repente nem avisou, e vai para onde Jesus está e diz: daqui eu não estou conseguindo ouvir, daqui eu não estou conseguindo aprender, eu quero aprender. Então Marta se queixa por conta disso. E aqui está estabelecido o contraste, eu quero que você preste muita atenção nisso. O contraste entre Marta e o contraste entre Maria. Marta se dedicava tanto aos seus afazeres, preste atenção nisso, igreja do Senhor, que já não conseguia ouvir a Jesus. Ela vai até Jesus para estabelecer uma comunicação. De onde ela estava, ela não conseguia, não era possível, ela tem que ir até Jesus, ela tem que se apresentar a Jesus. O que está sendo dito para nós é que Marta é essa pessoa que já está tão atarefada, tão envolvida com as coisas das suas responsabilidades, atenção, que ela já não consegue mais ouvir Jesus. Em contrapartida, nós temos Maria, que para tudo para fazer uma coisa só. É a contracultura cristã. Como nós podemos, em pleno século XXI, onde toda uma estrutura social nos diz que nós não podemos parar, como nós podemos parar? Como nós podemos ser como Maria e parar tudo para fazer uma coisa só? Para ouvir Jesus, para ter comunhão com Jesus. Mas é isso que está acontecendo. Uma está tão envolvida em responsabilidades legítimas
que já não consegue mais ouvir Jesus. Outra, para tudo, para ouvir Jesus. Se você tivesse que fazer uma análise agora, porque é para isso que nós estamos aqui, para ouvir o Evangelho sendo falado ao nosso coração e ele servir, como Calvino diz, como um espelho para que nós possamos olhar o nosso reflexo e ver como é que nós estamos. Quem você seria? Seria Marta? A pessoa que está tão envolvida, pastor, eu trabalho tanto, pastor, eu estudo tanto, o meu objetivo é esta faculdade, é terminar este curso, é passar neste vestibular, neste concurso, é atingir esta meta, tudo legítimo. Mas será que você é como Marta, que foi já sufocado ou sufocada pelos cuidados dessa vida de tal forma que você já não consegue mais ouvir Jesus? Será que é por isso que às vezes você vem para a igreja e a palavra de Deus é pregada e talvez faça tempo que não role uma lágrima no seu rosto? E a culpa não é do pregador, porque o Espírito Santo é maior do que o pregador. Quantos creem, digam amém. Amém. Graças a Deus por isso. Eu também creio. Ou será que você é como Maria, que olha para todo esse sistema que envolve a sua vida e reconhece: eu preciso parar para ouvir Jesus. Eu preciso ter este tempo com o meu Salvador. Eu preciso me assentar para de modo que quem olhe e diga: esse que está na condição mais elevada é o mestre. Aquele ou aquela que está sentado no chão é quem está aprendendo. Quem você é? Se você tiver que se identificar, Marta ou Maria? Eis o contraste. Mas Marta diz: diga para ela vir me ajudar. Jesus, haja em meu favor, diz Marta. Segundo os costumes, Marta espera que o mestre faça cumprir a tradição. Jesus sabe como é que as mulheres eram naquela época. É lógico que ele espera que ele diga: Maria, é o seguinte, o teu papel como mulher e a tua função é estar lá com tua irmã. O teu papel, você sabe muito bem disso, ó Maria, não é você estar aqui junto com os homens, aos meus pés aprendendo. Ora, se você, Maria, não é digna de assentar-se aos pés de um desses mestres, que dirá de mim? Talvez fosse isso que Marta esperasse ouvir da boca do Salvador. Mas então, antes de ouvir a resposta de Jesus, eu faço uma pergunta a vocês. Será que é justo nós estarmos tão envolvidos com os afazeres lícitos do nosso dia a dia, ao ponto de já não conseguirmos estar aos pés de Jesus? Será que isso é lícito? Será que isso se justifica? Então Jesus, em sua sabedoria, ele diz no versículo 41 e 42, mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Versículo 42, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A dupla exclamação de Jesus pelo nome de Marta é muito mais do que uma advertência e de que uma reprovação. Jesus está exclamando, expressando duas coisas: amor e preocupação. Esse é o misericordioso Filho de Deus. Ele apontou do amor ao próximo na passagem anterior. Aqui ele está amando Marta, ele está amando a próxima, que precisa de ajuda. Ele diz: você anda preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. O que será que Jesus está ensinando? Será que ele está ensinando que só a vida religiosa importa? Que é só vir para a igreja, para a reunião de oração, para os círculos de oração, deixar a louça em casa, os afazeres?
Será que Jesus está aqui dizendo que outras áreas da vida devem ser esquecidas? Certamente que não. Então, o que Jesus está ensinando? Agostinho resume o ensino de Jesus com uma frase simples, mas ao mesmo tempo que resume tudo o que está sendo dito aqui. É como se Jesus, segundo Agostinho, estivesse dizendo a Marta: você fez bem, mas ela fez melhor. É como se Jesus estivesse dizendo: cuidar das coisas temporais, com as preocupações da vida, é bom, é lícito, mas existe, diz Jesus, uma coisa melhor. Jesus está dizendo: as pessoas se preocupam com muitas coisas. Sim, elas se preocupam com coisas lícitas. Entretanto, Jesus também está alertando e dizendo: as pessoas se preocupam com muitas coisas nessa vida, atenção a isso, igreja, que não são essenciais. Coisas que acabam por consumir toda a sua energia, mas sequer é a vontade de Deus para a sua vida. Pastor, eu estou esgotada. Pastor, eu estou esgotado de tanto estudar, de tanto trabalhar, de tanto me dedicar a esse projeto. A minha pergunta para você é: você tem certeza de que essa é a vontade de Deus para a sua vida? Tem certeza que isso é essencial para a sua vida? Que você não consegue viver sem isso? Jesus está ensinando que muitas coisas não são essenciais, mas Jesus também está ensinando que sim, muitas coisas de fato são importantes, muitas coisas são essenciais, mas no fim, atenção, no fim, uma deve ter supremacia sobre todas as outras. Que coisa é essa? Jesus disse, Mateus 6, a partir do versículo 25, não andem ansiosos por coisa alguma, nem pelo que vocês hão de comer, beber ou vestir. E então lá pelo versículo 33 ele diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e então todas as demais coisas, todas as outras coisas, todas as outras frações, partes, serão acrescentadas a vocês. Amada igreja do Senhor, o Senhor Jesus está ensinando aqui que muitas coisas não são essenciais, que existem coisas que são essenciais, mas existe uma coisa que deve ter primazia sobre todas as outras. E o que é? É a sua vida com Deus. Perceba, a igreja do Senhor, aqui não está sendo dito que é a sua vida de comunhão com a igreja. Nós chegaremos lá. Aqui não está sendo dito que é a sua função, o seu cargo, o seu ofício, o desenvolvimento dos seus dons e talentos na igreja, não. Aqui está sendo dito que uma coisa é necessária, que uma coisa é suficiente, que uma coisa deve ser suprema sobre todas as outras. E que coisa é essa? É a nossa vida de busca a Deus, é a nossa vida de comunhão com Deus, é a nossa vida de intimidade com Deus, pessoal e particular. Maria teve que enfrentar sua luta pessoal contra o preconceito. Será que não passou pela mente de Maria? Será que vão me expulsar quando eu me sentar para ouvir? Será que vão me interpretar mal? Será que vão pensar que eu sou uma mulher qualquer? Que eu sou uma mulher irreverente das coisas espirituais? Será que Jesus vai achar que eu estou achando que Ele é qualquer um? Será que Jesus vai achar que eu não o considero como um mestre? E que por isso que eu sentei aos seus pés? Não sabemos se esses dilemas passaram pela mente de Maria. O que sabemos é que qualquer barreira que impedia Maria de ir até Jesus para receber mais dele, foi rompida, foi vencida, porque Maria entendeu que uma coisa era mais importante do que todas as outras. Entenda isso, igreja do Senhor, a sua vida com Deus, é sua vida com Deus, não é a vida dos seus pais com Deus, é a sua vida com Deus, não é a vida dos seus filhos com Deus, é a sua vida com Deus, não é a vida do seu cônjuge, sua esposa ou esposa, é a sua vida com Deus, é a sua vida particular e pessoal com Deus. Isso deve estar acima de todas as coisas, isso deve ter a primazia, a supremacia na sua vida.
Mas veja, a sua vida com Deus, ela é tão rica. Eu vim para que vocês tenham vida, disse Jesus, e a tenham com abundância, que ela não fica resumida a você e Deus. Ele lhe deu, segundo Romanos capítulo 8, uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus, o unigênito de Deus. Isso implica então na comunhão dos santos. Isso implica então em comunhão com a igreja. Isso implica então no seu compromisso com Deus e com o seu corpo, com o cabeça e com a igreja, com o noivo e com a noiva. Portanto, a ideia de que fazer parte da igreja, vir para a igreja, não é essencial, não é bíblica. Não servir a Deus na minha igreja, com os dons e talentos que eu tenho, isso não cabe nessa passagem e nem em nenhum lugar da Escritura. Não estar diante de Deus, particular e pessoalmente, deve fazer o seu coração espremer, deve fazer você sentir falta, deve fazer você olhar para o seu redor, no seu plantão, no seu trabalho, na sua escala, e dizer: como eu queria estar na igreja. Eu estou trabalhando, mas eu queria estar na vigília, eu queria estar na oração, eu queria estar na doutrina, eu queria estar no evangelismo, eu queria ter tempo para estar na casa dos irmãos, eu queria estar no departamento. Como eu queria servir a Deus com o dom que eu tenho. É isso que deve fazer em você. E não, você não sentir nada. Isso deve ser supremo para você. Isso deve estar acima da sua vida, sobre qualquer outra coisa. E se você crê nisso, diga amém. Por quê? Porque amém. Porque no fim, igreja, estar na presença de Cristo é o que importa. Você sabe por que o céu é o céu? Você sabe por que nós queremos estar no céu? Porque é onde Cristo está. Porque é onde Deus está. Se Ele não estiver lá, nós não queremos ir para o céu. Se você crê nisso, diga amém. Nós queremos estar aonde Cristo está. Nós queremos que o nosso coração esteja junto ao dele. Nós queremos estar perto, mais perto de Cristo, da comunhão com Ele, com o Pai e com o Seu Espírito, porque no fim é isso que importa. No fim, igreja, isso é o que é o mais importante. No fim, se tudo faltar para mim e para você, inclusive a saúde, inclusive até a paz momentânea, se o nosso coração estiver perturbado, apenas uma coisa vai ser necessária para mim e para você. Uma coisa: Cristo, estar na sua presença. Tudo pode nos faltar. De fato, Lutero, quando estava preso naquele castelo e compondo o Castelo Forte, ele disse: se temos que perder a família, os bens, a mulher, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele nós vamos reinar, com Ele nós reinaremos. É isso que está no coração da igreja. É isso que está e deve permanecer firme e forte no meu e no seu coração. Múltiplas aplicações existem quando nós pensamos nisso. Como nós podemos chegar atrasado no culto? Como nós podemos não nos alegrar? É domingo de Santa Ceia. Como nós não podemos estar ansiosos? Domingo que vem tem batismo, novos irmãos vão ser somados à fé. Como nós não podemos chorar quando um membro é faltoso e não convertido, não arrependido, é disciplinado e é afastado da comunhão com a igreja? Nada disso é compatível quando nós estamos na presença de Cristo, quando nós temos a consciência de que nós somos um só corpo, porém membros individuais deste corpo, de modo que, segundo o Espírito Santo, se um membro sofre, todo o corpo padece. Os homens tendem a inverter completamente essa ideia que o Evangelho está nos apresentando aqui hoje. Os homens, prestem atenção nisso, Igreja do Senhor, estamos terminando essa exposição. Os homens tendem a inverter dizendo que é o contrário. Tudo é importante, menos Cristo. Tudo é urgente e é para agora. Tudo. Eu não posso buscar a Cristo porque eu preciso fazer isso primeiro. Mas amanhã, mais tarde, quando eu acordar, na hora de dormir, cuidado com isso, Igreja do Senhor. Você que está nos visitando aqui hoje, cuidado com isso.
Não aceite essa ideia porque ela não é bíblica. Tudo não é importante ao ponto de você ter que deixar Cristo para exercer as atividades que você tem na sua vida. Não. Por mais coisas importantes que cerquem a sua vida, Cristo é mais importante. Escute isso. Tudo pode esperar, menos a sua comunhão com Deus. Coloque isso à luz da Escritura como padrão da sua vida. Tudo pode esperar. A minha comunhão com Deus, não. Se der, eu faço isso depois. Mas domingo é dia de estar na igreja. Pela manhã, o tempinho que eu separei é momento de eu meditar num versículo. Se eu puder, terça-feira à noite eu estou na oração. Quinta-feira na doutrina. E por aí vai. Tudo pode esperar, menos a comunhão de Deus com o seu povo e a comunhão do seu povo para com Deus. Portanto, eu quero encerrar me dirigindo a você que nos visita. Eu quero dizer a você que você pode aceitar, não deve, mas é direito seu fazer essa escolha. Você pode aceitar esse sistema que impera no mundo e viver correndo atrás do vento. Você pode entrar numa roda viva e tentar dar um sentido para a sua vida. Ficar inventando coisas que preencham o seu coração e gastar toda a sua vida perdendo o seu tempo, tentando encontrar aquilo que só Deus pode dar a você. Você pode fazer isso, não deve. À luz do Evangelho, você não deve fazer isso. Deixa eu dizer ainda a você que nos visita que você pode, nessa roda viva chamada vida, até conseguir juntar alguns bens nessa vida. Materiais, pessoais, constituir família. Você pode até se considerar uma pessoa feliz, realizada, bem-sucedida. Mas deixa eu lembrar a você aquilo que o próprio Jesus diz, capítulo 12 desse Evangelho, quando ele diz: você conseguiu juntar bens de modo que você destruiu os celeiros antigos e você ergueu os celeiros maiores para que coubesse todos os seus bens? Jesus diz: ok, mas Deus, diz Jesus, diz a você: louco, esta noite vão pedir a você a sua alma. E o que você tem? De quem será? Lucas 12, 20. Então deixa eu dizer a você que você pode até conseguir conquistar alguma coisa nessa vida, mas de todas as coisas dessa vida que você já alcançou, que você vier a alcançar, só uma é necessária a você que está nos visitando hoje: amar a Deus sobre todas as coisas. Render-se a Cristo e assentar-se aos seus pés para aprender dele. Faça isso hoje. Pastor, eu não tenho nada. Ótimo. Então você pode sair daqui hoje com tudo. Você pode sair daqui hoje reconciliado, reconciliada, resgatado por Cristo Jesus, único e suficiente Salvador dos pecadores arrependidos. Ame a Deus sobre todas as coisas e receba Cristo hoje. Mas também quero me dirigir a você, igreja. Eu concordo com o santo teólogo que disse sabiamente: enquanto o mundo existir, a história de Marta e Maria fornecerá à igreja lições sábias que jamais devem ser esquecidas. Primeira coisa, igreja, cuidado com a ociosidade, com a preguiça religiosa. Muito cuidado. Não fuja das suas responsabilidades nesta vida. Você tem responsabilidades sociais, culturais e espirituais. Portanto, as responsabilidades que você tem, igreja, são suas. E você não deve sobrecarregar as pessoas para que as pessoas façam aquilo que você deve fazer. Não, mas é muito tranquilo, pastor. Por exemplo, na igreja eu não faço nada, mas tem quem faça. Veja essa irmã, veja esse irmão. Não faça isso. Não
ande em ociosidade, em preguiça na sua fé. Por outro lado, eu quero chamar a sua atenção, igreja, não se esconda atrás de uma falsa piedade. Por exemplo, se isentando. Eu nem atrapalho, mas também não ajudo. Aliás, eu não ajudo, mas também eu não atrapalho. Não faça isso. Porque se você fizer isso, se você andar em negligência religiosa, em ociosidade, a sua vida espiritual vai de mal a pior. E então você não deve culpar a igreja, você não deve culpar a religião, você não deve culpar a Cristo. O problema está em você. Seja ativo, zeloso, zelosa, com todas as responsabilidades que você tem, inclusive na esfera religiosa, querida igreja do Senhor. Mas ainda cuidado com o superativismo, tanto o mundano como o religioso. O bispo Ryle diz uma coisa, ele diz: os cuidados pelas coisas desse mundo podem constituir uma armadilha para a nossa alma, se lhes tributarmos excessiva atenção. Cuidado com isso, jovens. Cuidado com a roda viva que muitas vezes vocês se colocam. Cuidado com isso, pais, mães, na administração do tempo dos filhos de vocês, da sobrecarga, da exigência sobre-humana, de modo que os filhos não têm mais tempo de buscar a Deus. E aí eu preciso dizer a vocês com muito amor e muita sinceridade, daqui é fácil olhar e perceber os olhares dispersos, porque muitas vezes a semana não foi permeada pela presença de Cristo. A família, os jovens, os pais, não estiveram aos pés de Cristo buscando a sua presença. Muito cuidado com isso. Se a preguiça é um pecado horrível, se deixar sufocar pelas coisas dessa vida também é. Atenção, igreja, não use como desculpa frases do tipo: pastor, é para Deus, isso que eu estou fazendo é para Deus, é só um tempo, é só uma fase, são só 8 anos, são só 5, 10 anos, e depois, agora vem isso, agora vem aquilo, vem o projeto da empresa, vem o projeto da pós, vem o projeto do concurso, mas é tudo para Deus. Agora já não posso porque eu vou ter filhos, vou casar, e agora não posso porque os filhos nasceram, e agora não posso porque os filhos vão para a faculdade. Vai vendo o tempo passar. Cuidado com isso. Cuidado com frases do tipo: é para melhor servir a Deus. Cuidado com as metas que você acaba por colocar no superativismo, e essas metas vão se multiplicando e vão se sobrepondo, de modo que essas metas nunca acabam, e você vai definhando espiritualmente. Por outro lado, muito cuidado, igreja, com o superativismo religioso, de você querer centralizar tudo em você, porque isso também é pecado. Veja, Efésios 2,10 diz que nós fomos criados para as boas obras, mas Lucas 10,42, esse último versículo que nós lemos aqui, diz que só uma coisa é necessária. Qual é? Vida com Deus. Você está ouvindo isso, igreja? Deus criou você para as boas obras, mas as boas obras nunca podem ser mais na sua vida do que a sua vida com Deus. As suas boas obras devem ser consequência da sua vida de intimidade com Deus. Porque a verdade é essa: a verdadeira porção do crente é aquilo que foi dito em Números capítulo 18, versículo 20. Nenhuma porção tereis entre os filhos de Israel. Deus dizendo através da sua autoridade à tribo de Levi: eu serei a tua herança, diz o Senhor. A verdadeira porção do crente é a vida de comunhão dele com Deus. Portanto, ouvintes do Evangelho, escolham a melhor parte, porque se vocês fizerem isso, ela não será tirada de vocês. Que o Espírito Santo aplique a sua palavra aos nossos corações. Uma rápida palavra de oração. Ó Deus, agradecemos a Ti por falar conosco por meio de Tua palavra. E pedimos ao Senhor que aplique-a de modo eficaz, que a semente do Teu Evangelho de fato encontre boa terra em nossos corações e que produza frutos para a Tua glória, para o nosso bem e para o bem da Tua criação. Assim nós te oramos mais uma vez agradecidos em Teu nome. Amém.